Olá, sou Marcos. Atualmente sou estudante de Direito e resolvi criar este canal com o objetivo de criar vídeos com conteúdo jurídico e outro tipo de conteúdo para ajudar aquelas pessoas que muitas vezes buscam conteúdo no YouTube e não encontram sobre determinado assunto. Hoje vou falar sobre a interpretação da lei. A interpretação da lei, ela ocorre no momento em que o leitor lê a norma e aí ele vai interpretar a norma, certo? A interpretação, ela pode ser subjetiva quando ela procurar alcançar a vontade do legislador. Então, quando você interpreta uma norma buscando entender o que o legislador pensava naquele momento que ele editou a norma, você estará fazendo uma interpretação subjetiva. E também a interpretação pode ser objetiva. Busca-se descobrir a suposta vontade da lei. Então, quando você busca descobrir aquela vontade da lei, a finalidade daquela lei, você está fazendo uma interpretação objetiva. A interpretação, ela se classifica-se em várias formas, de acordo com determinado modo, né? Temos aqui uma classificação quanto aos resultados. Classificação quanto aos resultados, a norma pode ser declaratória, restritiva ou extensiva, né? Nós temos a declaratória, o intérprete ele não amplia e nem restringe o que ele quer interpretar, apenas declara a vontade da lei. Então ele não restringe nem amplia, ele apenas declara a vontade da lei. Quanto ao resultado, também pode ser extensiva, né? É uma interpretação que ocorre quando, para que possa conhecer a exata amplitude da lei, o intérprete necessita alargar seu alcance, haja vista ter aquela dito menos do que efetivamente pretendia. Então, na extensiva, o intérprete ele busca o que? Alargar, estender a interpretação de lei, pois ele afirma que naquele momento a lei está falando menos do que efetivamente pretendia dizer. Na interpretação restritiva, é necessário que o intérprete restringe o alcance da lei. Então, o intérprete, ao contrário da extensiva, que vai ampliar a sua interpretação, buscando algo a mais, na restritiva não. Na restritiva ele restringe o alcance da lei, ele vai levar em conta somente a letra de lei. A interpretação, ela também pode classificar-se quanto ao sujeito, né? Quanto ao sujeito, a interpretação ela pode ser autêntica, doutrinária ou judicial. Autêntica é uma interpretação realizada pelo próprio texto legal, né? A gente vê na lei, a própria lei realizando aquela interpretação, né? Explicando o conteúdo dela mesma. Nós temos aqui, ela pode ser dividida em posterior e contextual. A contextual é a interpretação realizada no mesmo momento em que é editado o diploma legal que se procura interpretar. Então, a interpretação contextual é realizada naquele momento em que a lei é editada, né? Aquele contexto em que a lei é editada. E já a posterior é realizada pela lei depois da edição de um diploma legal anterior. Então é realizada a edição e posteriormente que essa lei será interpretada. Então chama-se ao fazer isso, você está fazendo uma interpretação autêntica posterior.
A interpretação pode ser doutrinária também, né? É aquela realizada pelos estudiosos do direito, né? Os estudiosos do direito, ao estudar as normas, eles fazem determinadas interpretações. É tanto que a gente vê várias correntes doutrinárias sobre os mais variados assuntos. E a judicial, que é realizada pelos aplicadores do direito, né? Ou seja, os juízes de primeiro grau e magistrados que compõem os tribunais no bojo do processo judicial. Então é a interpretação mais legalizada, né? Onde o juiz ele interpreta e profere as suas decisões. A interpretação também pode ser classificada quanto aos meios empregados. Ela pode ser literal, pode ser teleológica, pode ser sistêmica ou sistemática, pode ser progressiva e também pode ser histórica, certo? Então a classificação quanto aos meios empregados, ela se divide em literal ou gramática, é aquela em que se preocupa em saber o real efetivo significado das palavras. Então, quando você lê uma norma e você busca o real efetivo significado das palavras, você está fazendo uma interpretação literal ou gramática, né? Você está interpretando quanto ao meio empregado na interpretação daquela norma. Então, temos também a teleológica, né, que é um tipo de classificação quanto ao meio. A interpretação teleológica, o intérprete busca alcançar a finalidade da lei, aquilo a que ela se destina a regular. Então, quando você interpreta a norma buscando a finalidade da lei, por exemplo, matar alguém, qual é a finalidade dessa norma? É a proteção da vida. Então, a partir deste modo, deste tipo de raciocínio, eu estou realizando uma interpretação teleológica. Temos aqui a interpretação sistêmica ou sistemática. O exegeta analisa o dispositivo legal no sistema no qual ele está contido, e não de forma isolada interpreta-o com os olhos voltados para o todo e não somente para as partes. Então aqui nós temos uma interpretação sistêmica, onde o exegeta, para quem não sabe, exegeta significa intérprete e exegese significa interpretação. Então, o exegeta analisa o dispositivo legal no sistema no qual ele está contido, né? Analisa o dispositivo, todo o contexto, não contexto factual, mas sim contexto em relação ao sistema em que essa lei, essa norma está inserida, e não de forma isolada interpreta com os olhos voltados para o todo e não somente para as partes. Então ele interpreta aquela norma olhando todo o sistema que ele está inserido. Eu não pego a norma isolada e vou interpretá-la. Eu olho o sistema em que aquela norma está inserida e vou interpretá-la com base nesse olhar sistêmico. Nós temos também a interpretação progressiva, né? Que interpretação progressiva é aquela que, com o passar do tempo, ajusta-se à realidade social. A modificações políticos sociais que se sucedem. Exemplo, o que era considerado ato obsceno no passado e atualmente já não é. Então, a interpretação progressiva é aquela que, com o passar do tempo, ajusta-se à realidade social. Então, você vai ver, faz a leitura da norma e você adequa ela à realidade social, né? Exemplo disso é o ato obsceno, que no passado, na década de 50, o beijo era considerado como um ato, beijo em público era considerado como um ato obsceno. Hoje já não é mais. Então, o ato obsceno já é tem outro significado atualmente. Então, deste modo, você está interpretando a norma de maneira progressiva. Você está ajustando esta norma a uma nova
a nova realidade social, a realidade social em que essa norma está sendo interpretada. E temos também, né, como forma de interpretação que está inserido na interpretação, temos a analogia. A analogia consiste em aplicar a decisão legal relativa a caso semelhante ou a hipótese não prevista em lei. Então nós temos uma hipótese não prevista em lei, e aí o juiz aplica uma decisão de um caso semelhante àquela hipótese. Lembrando que no direito penal, a analogia em malam parte, ou seja, em malefício do réu, em desfavor do réu, não é permitida, mas a analogia em bonam parte, sim, esta é permitida. Analogia pode ser analogia jurídica ou analogia legal. Analogia jurídica é aquela em que os princípios gerais do direito são utilizados a fim de que seja suprimida uma lacuna existente. Então temos uma lacuna existente, e o que eu vou utilizar para preencher essa lacuna? Vou usar os princípios gerais do direito, né? E analogia legal, quando o intérprete aplica a um caso omisso uma determinada lei que regula caso semelhante. É analogia raiz, né, onde eu vou pegar a decisão de um caso semelhante e vou regular esse novo caso, né? Esse caso omisso que não está na lei, não há uma previsão legal. Então vou pegar o caso semelhante e aplicar aquela decisão do caso semelhante ao caso que não tem previsão legal. Então está aí. Esse aqui é um fluxograma, né? Um mapa mental para que você possa estudar. Então é isso aí. Boa noite a todos. Não esqueça de dar um like aí e obrigado.